de transportes e etc. da Rússia, Ucrânia, sei lá o que era tudo junto. Na época era tudo junto e sei lá. Então, o que acontece foi que os Hassidim resolveram falar com ele, porque o lugar que o Alter Rebbe está enterrado na cidade de Adit, e o lugar que o Alter Rebbe está enterrado, falaram que iam ter que passar um trem por ali. E Deus os livre, iam ter que passar no lugar onde o Alter Rebbe está enterrado, iam ter que tirar o lugar do Alter Rebbe, etc. Então foram falar com esse ministro para... Agora esse ministro, quem se lembrou, sabia que esse ministro tinha passado pelo Alter Rebbe, num caminho que ele acabou se desviando, indo para outros rumos, e antes o Alter Rebbe falou, rumos, aí ele acabou, no caminho, ele acabou passando no Alter Rebbe, e o Alter Rebbe falou, o Alter Rebbe usou a linguagem, ele falou, estou vendo que tem aqui uma coisa negativa, mas ele falou, se fosse você, eu acho que no Reb Aaron de Karlin, ou Reb Aaron de Karlin, Reb Shlomo de Karlin, mas eu acho que era Reb Aaron de Karlin. Então o Alter Rebbe mandou ele ir nessa linha Hassídica. Ele foi, quando ele chegou lá, ele ficou na antessala para ser recebido, e ele viu, eu acho que era o Reb Aaron de Karlin, saindo, falando, mas talvez Hashem existe. E depois ele entrava no quarto, saía de volta e falava, mas talvez Hashem existe. E esse ministro falou, só de ouvir a frase, talvez Hashem existe, eu não consigo ficar frio e não tomar uma decisão, eu vou mudar o caminho do trem para não precisar mudar onde o Alter Rebbe está enterrado. Só por causa daquela frase que o Alter Rebbe mandou ir para o Reb Aaron de Karlin, e lá eu ouvi, talvez existe Deus, isso mexeu comigo, e isso eu não consigo tomar uma decisão contrária. Não entendeu a história? De volta. O Alter Rebbe foi enterrado em Adit. Os anos se passaram, e o ministro do transporte, ele era um Yehudi judeu, que acabou se desviando um pouquinho, acabou se envolvendo com muitas outras coisas, e se tornou ministro na Rússia. E lá, os Hassidim resolveram, já que ele passou uma vez no Alter Rebbe, ir falar com ele. Então eles fizeram exatamente assim, trouxeram uma vodka, trouxeram um herring, falaram para ele, você se lembra os fabrengues no Alter Rebbe? Trouxeram e falaram, vamos fazer um fabrengue. Ele tomou uns e revelou e falou, eu vou mudar, porque eu vou mudar? Porque o Alter Rebbe, naquela ocasião, falou para mim, ele já percebeu que eu estava se desviando, mas falou para mim, antes de mais nada, vai até o Reb Aaron de Karlin, eu acho que era o Reb Aaron de Karlin. E ele foi até lá, e quando ele chegou no Reb Aaron de Karlin, o Reb Aaron de Karlin saiu e falou, mas talvez Hashem existe. O cara saiu e falou isso. O Reb Aaron de Karlin, ele escutou ele falando, mas talvez Hashem existe. E depois outra vez, talvez Hashem existe. E só desse talvez, ele falou, eu não consigo ir contrário a essa vontade de Hashem. Então eu acabei, tipo, eu sei que não posso mexer no negócio desse, e por isso eu estou mudando minha decisão. Os Hassidim perguntavam por que o Alter Rebbe não falou para ele direto, talvez Hashem existe. Por que essa pessoa precisava ouvir talvez Hashem existe? Porque ele era uma pessoa que não estava com muita fé, ele se desviou do caminho, etc. Para ele era um talvez que ia mexer com ele. Porque o Alter Rebbe não falou? Os Hassidim normalmente falam, porque está escrito, a gente fala todo dia na Tefilá, vai varech David et Hashem, que David Amelech ele abençoou Hashem, e vai varech David et Hashem, era Hashem Teivot, é acróstico da palavra Vadai. Quer dizer, David Amelech, ele vivia com Deus, para ele era uma certeza, não existe talvez. E dessa mesma forma, um tzadik como o Alter Rebbe, não existe talvez Hashem existe, ele não consegue usar essa frase, talvez Hashem exista. Então ele mandou para um amigo dele, quer dizer, mandou para um outro Hassidut, para ele ouvir essa frase que o cara precisava ouvir, que era um talvez Hashem exista. Mas o Alter Rebbe não queria falar uma frase, talvez Hashem exista. Então esse é o caminho que o Alter Rebbe ensinou a cada um de nós. Numa data como hoje, consta que é trazido nos livros, no Shulchan Aruch, do primeiro Rebbe, só foi impresso depois, foi impresso quando os filhos do Alter Rebbe escreveram, etc., fizeram uma impressão, eles chegaram e escreveram sobre o momento que o Alter Rebbe faleceu, eles falaram que
que foi um momento muito especial, uma revelação divina muito intensa. Então, a gente sabe que aquilo que acontece em um ano volta a acontecer. Na data de hoje, quando é o dia do Yom Elul, é o dia chamado Yom Elul, é como se fosse um casamento, um dia que um tzadik falece, depois ele vira uma data comemorativa. Então, uma vez o Rebbe chegou a usar a expressão, se eu não me engano, foi no ano 5715, o Rebbe fez um fabrengue nessa data e o Rebbe falou Afreilech Elul, quer dizer um feliz data aqui do falecimento do Alter Rebbe. Então que a gente possa comemorar de uma forma freila, de uma forma alegre, e a gente possa saber que o Alter Rebbe não só sempre ensinou a gente viver com a certeza de Hashem, mas com alegria. A alegria é uma base na Hassidut. Aonde a gente vê essa alegria assim explícita, aonde a gente vê tudo isso? Então, os livros trazem como foi o momento que o Alter Rebbe faleceu. Os médicos já tinham avisado que Shabbat, que o Alter Rebbe ele estava muito fraco e que seria as últimas horas do Alter Rebbe. Quando terminou o Shabbat, o Tzemach Tzedek foi fazer, o terceiro Rebbe, era neto, ele foi fazer Arvit, foi fazer a reza de noite. E nessa hora que ele foi fazer o Arvit, ele falou com um cântico mais melancólico. Imagina, Tzemach Tzedek tinha perdido a mãe quando ele tinha 3 anos. Logo depois, também, depois de um tempo, faleceu o pai. Quem educou ele foi o avô, o Alter Rebbe. Sabendo quem era o Alter Rebbe, o Tzemach Tzedek tinha muita noção quem era o Alter Rebbe. Para ele, o Alter Rebbe era tudo na vida. Não só um avô, como um avô, tipo um pai adotivo, e um Rebbe. Então, quer dizer, ele era tudo em um. E o Tzemach Tzedek, sabendo que os médicos falaram as últimas horas, ele ficou assim muito... E nessa hora o Alter Rebbe falou para ele o seguinte, ele falou que é sabido, o Magid de Mezrich explicou que consta sobre a revelação da carruagem no céu, da carruagem divina, consta que al-muda que se mud que Mare Adam. Está escrito sobre o trono celestial, tem uma imagem de um ser humano. E o que os livros explicam? Explicam o Magid. A palavra que Mare Adam é como se fosse a face do homem, ou seja, explicou o Magid, da mesma forma que você é uma face humana, a face lá em cima é de acordo com a tua face. E daí ele trouxe o dito do Baal Shem Tov sobre o escrito Hashem Tzilcha, Hashem é que nem tua sombra. E qual o conceito que Hashem é que nem tua sombra? O que acontece com a sombra? Quando você faz assim, a sombra faz assim. Essa é a primeira coisa que a gente ensina a uma criancinha. Faz assim, olha só que interessante, a tua sombra faz igual. Então falou o Alter Rebbe, você está com uma cara tipo séria, você está assim com cara séria, então essa seriedade, essa tristeza, essa melancolia traz o conceito de melancolia. Você tem que estar feliz, você tem que estar freila, isso vai trazer alegria para a vida. Então assim a gente vê como desde o Alter Rebbe, e a gente sabe que se alguém resume e fala o que seria o movimento Chabad, todo mundo fala a alegria de viver, a alegria de estar com Hashem. E esse é o conceito que o Alter Rebbe, a gente sabe que o Alter Rebbe escreveu um Sidur baseado no Sidur do Arizal, etc. Mas o Alter Rebbe olhou 60 Sidurim para escrever o Nusach, a forma que a gente reza. E o Alter Rebbe, então, óbvio, isso todo o Sidurim tem. Modeani logo de manhã, e as brachot, mas se a gente para e pensa, o que significa? Todos os sábios vêm falar para a gente, acorda de manhã e agradece, e agradece, e agradece. Por que isso? Porque quando a gente agradece, a gente aprende a ser feliz. As pessoas, infelizmente, quando a pessoa Chaz Shalom, que ninguém perde nada, mas quando uma pessoa perde alguma coisa, ele sente falta daquilo que ele perdeu. E quando a pessoa percebe, é muito difícil, porque a gente está acostumado com aquilo que a gente tem no dia a dia. Então, a alegria de viver, e a gente vê que o Rebbe é conhecido isso de diversas formas, que para o Rebbe uma das filós mais queridas era o Modeani que a gente fala. Tanto que o Rebbe explicou que o Modeani a gente agradece antes de lavar a mão, diferente daquilo que outras pessoas entendem, que
já que eu ainda não lavei a mão, eu não posso falar o nome divino. Eu não posso falar o nome de Hashem, por isso que eu falo Modéani, que é uma reza sem o nome de Hashem. O Rebbe explicou que é uma reza que eu estou falando sobre Hashem, mas num nível acima de nome, e por isso nenhuma impureza pode impurificar o Modéani, o agradecimento de um Yehudi para Hashem. Então, essa é a forma nossa de agradecer, de reconhecer, de ver e ter alegria na nossa vida. Quando a gente acorda de manhã e a gente se acostuma a falar, não é que eu acordei, obrigado Hashem que eu acordei, obrigado Hashem por tudo aquilo que eu tenho. Tem tantas coisas que a gente fala. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a perceber, a gente começa a ter alegria, e principalmente com o conceito de Avat Israel, o amor ao próximo. Todos nós sabemos que o Alter Rebbe escreveu o livro do Tânia, e no livro do Tânia, o capítulo 32, ele deu ênfase ao conceito de Avat Israel, amor ao próximo. Capítulo 32 representa Lev, o coração, e o conceito do coração é o coração do Tânia. O Rebbe diversas vezes explicou que isso é um conceito básico, é aqui que está envolvido o Tânia todo. E é onde ele explica ao Alter Rebbe que eu não sei entender de almas, ninguém sabe entender a origem das almas, onde na verdade todos nós temos a mesma origem. Então tem muita coisa que muita gente faz de errado. Tudo bem, as atitudes estão erradas, mas quem é a pessoa? Essa alma. E essa alma é uma alma brother minha. Então eu tenho que enxergar, quando eu não dou ênfase ao físico, eu dou ênfase ao espiritual, eu tenho que enxergar que todo mundo é uma coisa só conosco. E essa ênfase a gente também encontra, como o Alter Rebbe trouxe, e o Rebbe trouxe algumas vezes isso, que o Alter Rebbe fala que Moshe Rabbeinu, a gente está vendo essas parashiot, o herói das parashiot é Moshe Rabbeinu. E quando a gente fala sobre Moshe Rabbeinu, você fala que ele é um líder que era extremamente humilde. E você fala como ele podia ter humildade se afinal ele era o máximo. E o Alter Rebbe explica pra gente, porque ele falava que se outra pessoa tivesse o dom daquilo que eu tenho, ele seria uma pessoa melhor que eu, ou seja, seria uma pessoa mais esforçada do que eu. É isso que a gente está estudando no Tânia nos últimos dias. O conceito que a gente estudou hoje, que é o conceito da pessoa se esforçar, que mais importante do que muita coisa é, será que eu me esforcei? Será que eu fiz por merecer? Alguém que se esforça é tudo. Então explica pra gente o Alter Rebbe, quando a gente olha para uma outra pessoa e a gente vê que a outra pessoa talvez não faz tudo bonitinho, eu acho que eu faço muito mais que o outro. A pergunta é, aquilo que eu faço, eu me esforcei para fazer? Ou eu faço porque é a minha natureza fazer? Eu já me acostumei a fazer. O outro se esforça. Então estava falando, por exemplo, a gente falou... 101 vezes. A gente estava falando isso, 100 vezes, 101 vezes. A gente estava falando uma pessoa que ele coloca tefilim. Ele se esforça para colocar tefilim. Para ele, só o colocar tefilim já vale mais que muitas outras mitzvot que a gente talvez fez. A gente tem que olhar, a gente tem que enxergar e falar, olha, essa pessoa não está acostumada a isso. E ele abdicou daquilo que ele está acostumado para fazer essa mitzvah. Então, na verdade, o Rebbe uma vez brincou que tinha um lugar que, nos Estados Unidos, isso é muito comum, que se chegava num lugar, as pessoas usavam muito chapéu, chegava, você tirava o chapéu. Mas o Rebbe brincou que uma vez tinha não sei quem que era exatamente, mas uma pessoa que era para representar a religião, e ele ia tirar o chapéu. Ele falou, não, para o rabino contrário, tem que botar o chapéu, não tem que tirar o chapéu. Mas é para a gente tirar o chapéu no sentido de dar maior honra para uma pessoa que se esforça. E é isso que o Moshe Rabbeinu ensinou, e é isso como o Alter Rebbe nos ensinou a enxergar o mundo. Que cada um a gente tem que olhar, cada um como cada pessoa se esforça, cada um está fazendo o seu melhor. Então ajudar para cada um realmente conseguir fazer o seu melhor. E com isso a gente ser feliz, a gente ser alegre. Estava vendo uma historinha, e é uma historinha assim só para quebrar assim um pouco o clima no bom sentido, que é uma historinha de um cara que foi no cabeleireiro. O cara foi no cabeleireiro, foi
barbearia, sei lá, o cara foi cortar cabelo. E barbeiro, isso. O cara foi cortar cabelo. Não, cortar o cabelo. Só o cabelo. Ele foi no barbeiro ali cortar o cabelo. Foi no cabeleireiro. Não, sei lá. Ele foi lá, ele foi cortar e ele estava indo para uma viagem. O conversa vai, conversa vem. Ele falou, tô viajando. E o cara perguntou para ele, para onde você está viajando? Ele falou, estou viajando para os Estados Unidos. Ele falou, você vai com que companhia? Ele falou, com a American. Ele falou, American? Lá não tem serviço, é muito ruim, muito cheio os voos, muito apertado. Você vai ver que vai ser terrível. Ele falou, tipo, obrigado, né? Aí ele falou, e aonde você vai ficar? Ele falou, vou ficar num hotel ali do lado de Nova York. Ele falou, aquele hotel, o cara falou o nome, esse é um hotel velho, um hotel sem graça. Tá. Ele falou, e o que você vai fazer? Eu estava pensando em ir na Casa Branca, 4 horas ali, dá para pegar ali um carro e dá para visitar a Casa Branca, quem sabe até eu vejo o presidente. Ele falou, você acha que o presidente dos Estados Unidos quer receber turista? É isso que ele está interessado. Você não vai ver presidente nenhum, a segurança é grande, você vai ficar longe, você não vai ver nem a Casa Branca direito. Aí saiu assim meio triste. Voltou depois de um mês, ele aparece lá para cortar cabelo de volta. E o cabeleireiro fala, aí, que como foi? Então, você nem imagina, cheguei lá, overbooking, já não tinha espaço, me deram primeira classe. Nunca viajei tão bem. Cheguei lá e aquele hotel que você falou, foi feita uma reforma. Me deram até um quarto novo, com vista para o mar. Você não imagina que foi. E quando a gente chegou na Casa Branca, o presidente falou que ele queria ver algumas pessoas e a nossa família foi sorteada, a gente entre algumas dezenas, a gente foi recebido pelo próprio presidente. Eu falei, sério, o que o presidente falou? Ele falou, cara, quem corta o teu cabelo? Podia ser alguém melhor. E acontece, a gente tem que aprender a ser feliz, cada Yudi tem que olhar para o outro e ficar feliz que o outro viajou de primeira classe. Ficar feliz que o outro possa falar com o presidente se ele quiser. Ficar feliz que... Se quiser... Dá um abraço, você não fica feliz quando o Yumeli fala. Não, você está falando dos Estados Unidos. Então, que cada um possa ser feliz. Ela botou no Google que é que cada um possa ser feliz. Que a gente possa ser muito feliz. Eu queria aproveitar, a gente está na data do Yortzeit do Alter Rebbe. O Alter Rebbe pediu para estudarem cada uma maserhet de um tratado de Gemara. Então a gente vai pedir aqui para o Reb Moshe fazer um término de um tratado, e que é uma data especial para fazer um término Lechaim Levroche, que a gente possa viver mais e mais sempre os ensinamentos do Alter Rebbe. Até hoje eu recebi que o Alter Rebbe estava ali no grupo do Shluchim, que o Alter Rebbe, quando ouve que alguém estudou o Tânia, ele vai pessoalmente pedir lá no Shamayim, proceder, pedir o bem-estar dessa pessoa em todos os sentidos. E esse é o conceito da gente listatev. Eu vi uma vez o Rebbe usou a expressão que listatev, normalmente a gente traduz como participar de uma data racídica. O Rebbe explicou que listatev é ser shutav, é ser sócio. Quer dizer, não é só para a gente participar de um Fabrengen, é para a gente pegar aqui no Fabrengen e falar, cadê minha sociedade com tudo isso? Quer dizer, como eu faço parte de tudo isso, temos que fazer parte aqui. Então, Lechaim Levroche.